Olá, bom dia. Vamos então dar prosseguimento à leitura da obra de Santa Faustina, diário. A misericórdia divina na minha alma. Hoje vamos iniciar pelo parágrafo 169. Antes, porém, vamos fazer uma oração. Vamos rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria, para depois darmos prosseguimento. Estamos reunidos então em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que nosso Senhor Jesus Cristo seja louvado, para sempre seja louvado. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis, Senhor, cairmos em tentação, mas livrai-nos de todos os males. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos lá então, vamos continuar. Diário da Santa Faustina, caderno 1, parágrafo 169, página 83. Eis a minha conversa com Nosso Senhor antes de começar o retiro. Jesus me disse que esse retiro seria um pouco diferente dos outros. Na convivência comigo, procura manter uma profunda paz. Afastarei todas as incertezas a este respeito. Eu sei que agora, no momento em que falo contigo, estás tranquila, mas, quando deixar de falar, começarás a procurar dúvidas. No entanto, fica sabendo que de tal forma fortalecerei a tua alma, que mesmo que queiras inquietar-te, isso não estará em teu poder. Como prova de que eu estou falando contigo, no segundo dia do retiro, irás te confessar com o sacerdote que está pregando o retiro. Quando ele terminar a palestra, procura-o e conta-lhe os receios que tens a meu respeito, e eu te responderei pela boca dele, e então cessarão os teus receios. Durante esse retiro, mantenha um silêncio tão rigoroso como se nada existisse em tua volta. Falarás apenas comigo e com o confessor, e para as superioras pedirás apenas as penitências. Alegrei-me imensamente por Jesus ter me demonstrado tanta benevolência e por sua condescendência. Primeiro dia do retiro. De manhã, procurei ser a primeira na capela. Antes da meditação, tive ainda um pouco de tempo para uma oração ao Espírito Santo e à Mãe Santíssima. Pedi com fervor à Mãe de Deus que me conseguisse a graça da fidelidade nessas inspirações interiores e que eu cumprisse fielmente toda a vontade de Deus. Comecei esse retiro com uma especial coragem. Luta para guardar silêncio. Como normalmente ocorre, para o retiro vêm irmãs de diversas casas. Uma das irmãs, que eu tinha visto havia muito tempo, veio até a cela e disse-me que tinha algo para me dizer. Nada lhe respondi, e ela percebeu que não queria interromper o silêncio. E ela comentou: não sabia que a irmã é tão esquisita, e saiu.
Percebi que essa pessoa não tinha nada para tratar comigo, além de satisfazer a curiosidade egoísta. Ó Deus, ajudai-me a me manter fiel. O padre que pregava o retiro era da América. Veio à Polônia para um breve período e aproveitou aquela oportunidade para pregar o retiro para nós. Percebia-se nesse homem uma grande vida interior. A sua postura manifestava a grandeza do espírito. A mortificação e o recolhimento eram seus traços dominantes. Contudo, apesar das grandes virtudes que esse sacerdote possuía, eu sentia as maiores dificuldades em abrir-lhe a minha alma quanto àquelas graças. Pois, quanto aos pecados, sempre é mais fácil. Com relação às graças, realmente tenho que fazer um grande esforço, e assim mesmo acabo não dizendo tudo. Tentações do demônio durante a meditação. Fui tomada de um estranho temor de que o sacerdote não me compreendesse, ou ainda de que ele não teria tempo para que eu pudesse confessar tudo. Como lhe contarei tudo isso? Se ainda fosse o Frei Bukovski, eu o faria com mais facilidade. Mas esse jesuíta é a primeira vez que o vejo. Recordei-me aqui do conselho que Frei Bukovski me tinha dado. Quando estivesse fazendo retiro, deveria anotar, ao menos em resumo, as luzes que Deus me enviasse, ou então fazer-lhe um relato disso ainda que abreviado. Oh meu Deus, um dia e meio se passou tão facilmente e eis que se inicia agora uma luta de vida e morte. Dentro de meia hora começará a conferência e depois devo ir confessar-me. O demônio tenta convencer-me de que se as superiores tinham dito que essa minha vida interior era uma ilusão, por que motivo perguntar de novo ao confessor e incomodá-lo? Afinal, a Madre X te disse que o Senhor não convive dessa maneira com almas tão miseráveis. O mesmo te responderá, também se confessor, porque tens que contar isso? Afinal, não são pecados, e a Madre X te disse claramente que toda essa familiaridade com Jesus é fantasia, pura histeria. Por que então tens que falar sobre isso a esse confessor? Farias melhor se considerasses tudo isso como uma ilusão. Olha, já sofreste tantas humilhações e muitas ainda te esperam, e mesmo as irmãs sabem que és uma histeria. Jesus, exclamei com toda a força da minha alma. Nisso, o padre veio fazer a conferência. Falou pouco, como se tivesse pressa. Terminada a conferência, foi ao confessionário. Olhei e, vendo que nenhuma das irmãs se dirigia para lá, levantei-me imediatamente do meu genuflexório e coloquei-me diante do confessionário. Não havia tempo para pensar. Em vez de contar ao padre as dúvidas que os outros me levantaram com relação a Jesus, comecei a contar todas essas tentações que estão descritas acima. Mas o confessor logo percebeu toda a minha situação e disse: a irmã não confia em nosso Senhor por estar ele procedendo tão benignamente com a irmã? Pois bem, fique inteiramente tranquila. Jesus é seu mestre. Irmã, e a convivência da irmã com ele não é histeria, nem fantasia ou ilusão. Saiba, irmã, que está no caminho certo. Peço-lhe que procure ser fiel a essas graças. A irmã não pode afastar-se delas. Para as superioras, a irmã não precisa falar dessas graças interiores, a não ser por ordem expressa de Jesus. E ainda seria bom entender-se antes com o confessor.
Mas se o Senhor exige alguma coisa que é exterior, então, depois de entender-se com o confessor, deve cumprir essas exigências, custe o que custar. Por outro lado, a irmã deve contar tudo ao confessor. Não existe absolutamente outro caminho para a irmã. Peça a Deus um diretor espiritual, porque de outra forma a irmã desperdiçará esses grandes dons de Deus. Repito mais uma vez, fique tranquila. A irmã se encontra no caminho certo. Não se preocupe com mais nada, mas seja sempre fiel a Jesus. Não importando com o que os outros possam dizer, justamente com almas tão miseráveis é que o Senhor convive. E quanto mais a irmã se rebaixar, tanto mais perto de Jesus estará da irmã. Tanto mais perto Jesus estará da irmã. Quando me afastei do confessionário, uma alegria extraordinária inundou a minha alma, e tanto que me afastei para um lugar separado no jardim, para me esconder das irmãs e permitir que o coração se derramasse inteiramente em Deus. A presença de Deus invadiu-me de súbito, e por um instante todo o meu nada mergulhou em Deus. Nesse momento, senti, ou melhor, discerni as 3 pessoas divinas que residem em mim. Experimentei na alma uma paz tão grande que eu mesma muito me admirei como pudera inquietar-me tanto. Propósito: fidelidade às inspirações interiores, por mais que isso me custe. Não fazer nada sozinha, sem entender-me antes com o confessor. Renovação dos votos. Já desde cedo, quando acordei, imediatamente todo o meu espírito mergulhou em Deus. Nesse oceano de amor, sentia que esta estava toda imersa. Vou voltar a esse parágrafo. Renovação dos votos. Já desde cedo, quando acordei, imediatamente todo o meu espírito mergulhou em Deus. Nesse oceano de amor, sentia que estava toda imersa nele. Durante a Santa Missa, o meu amor para com ele atingiu uma maior intensidade. Depois da renovação dos votos e da Santa Comunhão, vi, de repente, o Senhor que me disse benignamente: minha filha, olha para o meu coração misericordioso. Quando fixei o meu olhar nesse coração sacratíssimo, saíram dele os mesmos raios que estão na imagem, como sangue e água, e compreendi como é grande a misericórdia do Senhor. E novamente disse Jesus com bondade: minha filha, fala aos sacerdotes dessa minha insondável misericórdia. Queimam-me as chamas da misericórdia. Quero derramá-las sobre as almas, e as almas não querem acreditar na minha bondade. De repente, Jesus desapareceu. Contudo, durante todo esse dia, o meu espírito manteve-se mergulhado na sensível presença de Deus. Apesar da algazarra e das conversas que normalmente ocorrem depois do retiro. Tudo isso em nada me perturbava. O meu espírito estava em Deus, mesmo que exteriormente participasse das conversas e até tivesse ido visitar Derd. Hoje começamos a 3ª provação. Reunimos-nos às 3 com a Madre Margarida, porque as outras irmãs tiveram a 3ª provação na casa do noviciado. A Madre Margarida começou com uma oração e, esclarecendo em que consiste a 3ª provação, lembrou quão grande é a graça dos votos perpétuos. De repente, comecei a chorar alto. Os olhos da minha alma viram imediatamente todas as graças divinas, reconhecendo-me tão miserável e ingrata diante de Deus. As irmãs começaram a censurar-me. Por que ela chora assim? No entanto, a Madre Mestra defendeu-me
e disse que não se admirava. Passava a hora. Fui diante do Santíssimo Sacramento e, como a mais miserável e desprezível, roguei-lhe misericórdia, para que se dignasse curar e purificar a minha pobre alma. Então ouvi estas palavras: minha filha, todas as tuas misérias foram consumidas no fogo do meu amor, como uma palha lançada num enorme braseiro. E com essa humilhação estás atraindo sobre ti e sobre outras almas todo o mar da minha misericórdia. E respondi: Jesus, formai o meu pobre coração de acordo com o vosso divino agrado. Durante todo o tempo da provação, o meu dever era ajudar a irmã encarregada da rouparia. Essa obrigação deu-me muitas oportunidades de me exercitar nas virtudes. Havia dias em que ia até 3 vezes levar a roupa a algumas irmãs, mas elas não ficavam satisfeitas. No entanto, cheguei a conhecer também as grandes virtudes de outras irmãs, que sempre pediam que lhes desse o que havia de pior em toda a rouparia. Eu admirava esse espírito de humildade e de mortificação. Durante o advento, despertou no meu coração uma grande saudade de Deus. O meu espírito ansiava por Deus com toda a força do meu ser. Nesse tempo, o Senhor concedeu-me muitas luzes para conhecer os seus atributos. O primeiro atributo que o Senhor me deu a conhecer é a santa santidade, a sua santidade. Essa santidade é tão elevada que tremem diante dele todas as potestades e virtudes. Os espíritos puros cobrem o seu rosto e mergulham em incessante adoração. E têm apenas uma palavra para expressar a maior honra, isto é, santo. A santidade de Deus derrama-se sobre a sua igreja e sobre toda a alma que nela vive, embora nem sempre com a mesma intensidade. Existem almas inteiramente divinizadas, porém há também outras que tão somente vivem. O segundo atributo que o Senhor me deu a conhecer é a sua justiça. E esta é tão imensa e penetrante que atinge o fundo do ser, e tudo diante dele é manifesto em toda a nudez da verdade, e nada lhe pode resistir. O terceiro atributo é o amor e a misericórdia. E compreendi que o amor e a misericórdia é o maior atributo. É ele que une a criatura ao Criador. O mais imenso amor e abismo da misericórdia eu reconheço na encarnação do Verbo, na sua redenção. E foi aqui que conheci que esse é o maior atributo de Deus, que este é o maior atributo em Deus. Hoje estava limpando o quarto de uma das irmãs. Apesar de me esforçar para limpá-lo com o maior cuidado, durante todo o tempo da limpeza, ela andava atrás de mim e dizia: aqui tem um pouco de pó, ali uma pequena mancha no chão. A cada indicação sua, eu limpava até 10 vezes a mesma coisa, só para satisfazê-la. Não é o trabalho que cansa, mas esses resmungos e excessivas exigências. Não lhe foi suficiente todo aquele meu martírio do dia inteiro, mas ainda foi se queixar para a mestra: olhe, madre, que irmã incompetente, que nem sabe fazer as coisas depressa. No dia seguinte, fui executar o mesmo trabalho sem uma palavra de explicação. Quando começou a me incomodar, pensei comigo: Jesus, é possível ser mártir em silêncio? Pois não é o trabalho que tira as forças, mas esse contínuo martírio.
conheci que algumas pessoas têm o dom especial de incomodar os outros. Põem os outros à prova como podem. Nada adianta a uma pobre alma quando cai nas suas garras. As melhores intenções são mal interpretadas. Véspera de Natal. Hoje me uni intimamente com a Mãe de Deus e revivi as suas experiências mais íntimas. À noite, antes da cerimônia da fração do pão ázimo, entrei na capela em espírito, partilhei o pão ázimo com os meus mais queridos e pedi à Mãe de Deus graças para eles. O meu espírito estava todo imerso em Deus. Durante a missa do galo, vi na hóstia o menino Jesus, e meu espírito mergulhou nele. Embora fosse uma pequena criança, a sua majestade invadia minha alma. Senti-me profundamente invadida por esse mistério, esse grande rebaixamento de Deus, esse inconcebível despojamento. Durante todo o Natal, eu sentia isso vivamente na minha alma. Nunca compreenderemos essa grande humilhação de Deus. Quanto mais reflito sobre isso, pensamento interrompido. Está entre chaves, pensamento interrompido. Parágrafo 183. Um dia, após a Santa Comunhão, ouvi essa voz: desejo que me acompanhes quando vou aos doentes. Respondi que bem queria, mas em seguida comecei a refletir como poderia fazê-lo, pois as irmãs do segundo coro não acompanhavam o Santíssimo Sacramento. São sempre as irmãs diretoras que o fazem. Pensei depois comigo mesma que Jesus daria um jeito. Um pouco depois, a Madre Rafaela mandou chamar-me e disse-me: a irmã irá acompanhar Nosso Senhor quando o padre for visitar os doentes. E por todo o tempo em que estive na provação, sempre andei com a vela acesa, acompanhando o Senhor, e como um cavaleiro de Cristo, procurava sempre cingir-me com o cinto de ferro, pois afinal não convinha acompanhar o rei vestida como de costume. E esta mortificação eu oferecia pelos doentes. Hora Santa. Durante essa hora eu procurava meditar sobre a paixão do Senhor. Contudo, a minha alma foi inundada de alegria e de repente vi o menino Jesus. A sua majestade impregnou-me de tal maneira que eu disse: Jesus, vós sois tão pequenino e, no entanto, reconheço em vós meu Criador e Senhor. E Jesus me respondeu: sou e convivo contigo como criancinha, para te ensinar a humildade e a simplicidade. Eu oferecia todos os sofrimentos e dificuldades a Jesus, qual uma grinalda para o dia das nossas núpcias perpétuas. Nada me era difícil quando me lembrava de que era para meu esposo, como prova de meu amor por ele. O meu silêncio para Jesus. Procurava guardar um grande recolhimento por Jesus, e mesmo no meio da maior algazarra, Jesus tinha sempre o silêncio reservado no meu coração, embora muitas vezes isso me custasse muito. Mas por Jesus, o que é que poderá ser demasiado, que me custasse muito? Mas por Jesus, o que é que poderá ser demasiado por aquele a quem amo com todas as forças da minha alma? Vou repetir esse parágrafo. Parágrafo 185. O meu silêncio para Jesus. Procurava guardar um grande recolhimento por Jesus, e mesmo no meio da maior algazarra,
Jesus tinha sempre o silêncio reservado no meu coração. Embora muitas vezes isso me custasse muito. Mas por Jesus, o que é que poderá ser demasiado por aquele a quem amo com todas as forças da minha alma? Disse-me hoje Jesus: desejo que conheças mais a fundo o meu amor, do qual está inflamado o meu coração pelas almas. Compreenderás isso quando refletires sobre a minha paixão. Invoca a minha misericórdia para com os pecadores, pois desejo a salvação deles. Quando de coração contrito e confiante rezares essa oração por algum pecador, eu lhe darei a graça da conversão. Essa pequena prece é a seguinte: ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Eu vou repetir pela terceira vez. Ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Nos últimos dias do carnaval, quando fazia a hora santa, vi Nosso Senhor no momento da flagelação. Ó, que suplício inconcebível! Como Jesus sofreu terrivelmente quando foi flagelado. Ó pobres pecadores, como será o vosso encontro no dia do juízo com esse Jesus, a quem agora assim tão cruelmente martirizais? O seu sangue corria pelo chão, e em alguns lugares o corpo começou a descarnar-se. E vi nas costas alguns dos seus ossos despidos de carne. Jesus, silencioso, gemia e suspirava. Em determinado momento, Jesus deu-me a conhecer como lhe é agradável a alma que cumpre fielmente a regra. Ela receberá a maior recompensa pela observância da regra do que pelas penitências e grandes mortificações. Se estas últimas são empreendidas fora da regra, embora também recebam suas recompensas. Se estas últimas são empreendidas fora da regra, embora também recebam sua recompensa, não superarão aquelas que vêm da regra. Durante uma adoração, Jesus exigiu de mim que eu me oferecesse a Ele em oblação para um certo sofrimento, que devia servir de reparação na causa de Deus, não somente dos pecados do mundo em geral, mas em particular pelas faltas cometidas nesta casa. Imediatamente disse que sim, que estava pronta. Jesus fez-me então conhecer o que eu teria de sofrer, passando diante dos olhos da minha alma, um por um, todos esses padecimentos. Primeiro, eram as minhas intenções que não seriam reconhecidas, depois de diversas suspeitas e desconfianças, todo tipo de humilhações e contrariedades. Não estou mencionando tudo aqui. Tudo apresentou-se aos olhos da minha alma como uma tempestade escura, da qual logo deviam cair raios, esperando apenas o meu consentimento. Por um momento, apavorou-se a minha natureza. Então tocou a sineta para o almoço. Saí da capela tremendo e indecisa, mas esse sacrifício permanecia continuamente diante de mim, já que nem tinha decidido aceitá-lo, nem a negar ao Senhor. Queria sujeitar-me à sua vontade. Se o próprio Jesus me impusesse esse sacrifício, estaria de imediato pronta. Mas Jesus me fez conhecer que eu mesma devia dar o meu consentimento voluntário e aceitá-lo com plena consciência,
pois de outra forma não teria nenhum valor. Todo o seu poder consistia no meu ato espontâneo diante dele e, ao mesmo tempo, o Senhor deu-me a conhecer que isso estava ao meu alcance. Podia fazê-lo, mas também podia não fazê-lo. E imediatamente respondi: Jesus, aceito tudo o que quiserdes me enviar. Confio na vossa bondade. Imediatamente percebi que por esse ato tinha prestado grande glória a Deus. Contudo, armei-me de paciência. Quando saí da capela, logo enfrentei a realidade. Não quero descrever o sofrimento em detalhes, mas havia tanto quanto eu podia carregar. Não suportaria nenhuma gota a mais. Em determinado momento, de manhã, ouvi na minha alma estas palavras: vai falar com a Madre Geral e diz-lhe que determinada coisa não me agrada em tal casa. O que era, não posso dizer, nem qual a casa, mas para a Madre Geral eu disse, embora isso me tenha custado muito. Em determinado momento, tomei sobre mim uma terrível tentação de uma das nossas educandas na casa de Varsóvia, que estava atormentada. Vou repetir essa frase. Em determinado momento, tomei sobre mim uma terrível tentação de uma das nossas educandas na casa de Varsóvia, que estava atormentada. Era a tentação de suicídio. Durante 7 dias sofri. Depois de 7 dias, Jesus lhe concedeu a graça. Então também eu deixei de sofrer. Tinha sido um grande sofrimento. Frequentemente assumo os tormentos das nossas educandas. Jesus permite que eu faça, e também dos confessores. O meu coração é uma contínua morada para Jesus. Além de Jesus, ninguém tem acesso a Ele. De Jesus tiro forças para a luta em todas as dificuldades e contrariedades. Desejo ser transformada em Jesus, para poder oferecer-me pelas almas com perfeição. Sem Jesus, não me aproximaria das almas, porque sei o que sou por mim mesmo. Procuro me impregnar de Deus para entregá-lo às almas. Bom, vamos parar por hoje no parágrafo 194 e aí damos prosseguimento no próximo vídeo. Quero agradecer a você que esteve comigo, né, nesse breve período de leitura e desejar e rogar a Deus que abençoe a todos nós, abençoe você, abençoe sua família, abençoe o mundo inteiro. Em especial, quero rogar pela intercessão de Nossa Senhora, Padre Pio de Pietrelcina, Madre Teresa de Calcutá e de Santa Faustina, pelas vítimas inocentes do conflito do Oriente Médio. Que eles intercedam por elas, a Jesus e ao Deus Pai. E que a Santíssima Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, esteja abençoando toda a humanidade e cada um de nós de forma particular, para a honra e glória de Jesus Cristo. Amém. Estivemos reunidos então em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique com Deus, Deus abençoe. Até a próxima. Beijo no coração.